Olá, seja bem-vindo ao canal Polaris. Hoje apresentamos 3 contos: o nascimento de Minerva, o nascimento de Baco e Netuno, Senhor dos Mares. Boa história! Um dia, Terra, a avó de Júpiter, disse que precisava muito falar com ele. A velha deusa que deu origem a Saturno, o pai devorador de filhos, teve um sonho profético, no qual a antiga e violenta maldição familiar de filhos destronarem os pais ameaçava recomeçar. Agora será com você, Júpiter. A história vai se repetir, disse ela, perfurando as nuvens com sua bengala de pedra. Ao ouvir aquilo, Júpiter respondeu: Não diga tolices, minha avó. Isso é um devaneio. Quem se atreveria a levantar a mão contra o soberano do mundo? A velha deusa sorriu. Foi esta mesma frase que Saturno envelhecido repetiu, um pouco antes do seu próprio filho Júpiter expulsá-lo do trono, tornando-se o novo e supremo senhor do universo. Júpiter, entretanto, era muito jovem e estava mais preocupado em conquistar o coração da sua amada Metis, a deusa da prudência. Não se case com ela, advertiu a Terra com severidade, pois de seu ventre sairá aquele que trará sua ruína. A deusa meiga e de olhos mansos será capaz, então, de gerar um monstro? Disse Júpiter, alisando sua negra e ainda curta barba. Sim, seu tolo, essa mesma, a meiga e de olhos mansos. Na verdade, serão 2 filhos. O primeiro será uma mulher, a mais justa e sensata das deusas, que só lhe trará alegria e motivo de orgulho. Júpiter sentiu um alívio percorrer suas entranhas. Mas cuidado com o segundo. Ele será o flagelo de sua existência, muito mais insubmisso do que seu pai ou você próprio. Ele o destronará sangrentamente, tomando seu lugar para todo o sempre. E com o filho dele acontecerá o mesmo, e assim por diante, até que alguém decida pôr um fim a esta orgia de parricídios. Durante um longo tempo, os 2 ficaram em silêncio. De vez em quando, Júpiter erguia os olhos para a avó, que permanecia parada à sua frente, apoiada em seu cajado. E em seus olhos inflamados pela profecia, brilhava com a mesma intensidade a luz ofuscante da determinação. Está bem, vó. Você venceu. Vou falar com a adorável Metis. No mesmo dia, Júpiter dirigiu-se à morada da deusa, que ficava lá no fundo do oceano. Adorável Metis, meiga e de olhos mansos. Oh, é você, meu querido Júpiter. Estava morta de saudades. Num instante, estavam ambos sobre o leito. Júpiter, esquecido das advertências de sua avó, passou o resto do dia nos braços da divina amada. Ao final do dia, ela voltou-se para ele e disse: Júpiter, estou grávida. Grávida? Sim, seremos ambos pais de uma bela menina. E Júpiter ficou paralisado por alguns instantes. De repente, como quem toma uma súbita decisão, tomou-a nos braços e disse, num tom enigmático: Está enganada. Ambos seremos mães. Nem bem disse isto, Júpiter abriu a boca e engoliu a pobre Metis. Isso mesmo, engoliu.
Pronto, minha amada. Agora estamos unidos para sempre. Imediatamente o deus retornou para junto da avó, como obediente neto que era, e lhe comunicou, cheio de orgulho: Minha avó, acabei de engolir a formosa Metis. Os dias passaram e as apreensões foram desaparecendo, até que certa manhã Júpiter acordou com uma terrível dor de cabeça. Levantando de sua cama, ele gritava: O que é isto em minha cabeça? Todos os deuses correram para ver que gritos eram aqueles. O deus dos deuses gemia enquanto os demais se agitavam em volta dele. Sua cabeça cresceu assustadoramente, disse Mercúrio, espantado. É da ambrosia, eu disse para não abusar, gritava aflita a sua mãe, Cibele. Calem a boca, todos, e chamem Vulcano, gritou Júpiter, com as duas mãos postas na cabeça. Em instante surgiu o deus das forjas, coberto de fuligem. O que houve, meu divino pai? Tenho algo dentro da cabeça. Descubra o que é. Sim, realmente parece haver algo muito grande dentro dela. O que será? Mas foi o que lhe perguntei. Vamos, pegue suas ferramentas, abra minha cabeça e retire logo daí de dentro, seja lá o que for que esteja me atormentando. Vulcano abriu seu maravilhoso estojo. Dentro dele, em pequenos compartimentos, estavam dispostas em perfeita simetria as suas extraordinárias e eficientes ferramentas. Martelo, broca, chave, pé de cabra. Calma, meu pai, só mais um pouquinho. O deus dos artesãos encontrou, afinal, o seu melhor martelo e avançou destemidamente para o pai. Um calafrio de horror percorreu os nervos e tendões de Júpiter. E se a velha terra estiver louca, e for, na verdade, o Vulcano, o filho que me tirará o cetro? Pensou Júpiter, de olhos arregalados, ao ver avançar o filho imundo, com aspecto de demônio, balançando o martelo gigantesco em sua direção. Calma, pai. Este golpe não falha, disse Vulcano, arreganhando seus 4 negros dentes, e vibrou o martelo com o primeiro golpe. O pobre Júpiter sentiu o mundo rodar. Vibrou o martelo com o segundo golpe. Uma rachadura surgiu de alto a baixo em sua cabeça. Só mais uma, pai, disse Vulcano, respirando fundo e erguendo o martelo mais alto que pôde. Vibrou o martelo com o terceiro golpe. Um jato de luz ofuscante escapou pela rachadura da cabeça, fazendo com que os deuses corressem para todos os lados. De dentro da cabeça de Júpiter surgiu então uma outra cabeça, revestida com um magnífico capacete dourado. Um grito de espanto varreu o Olimpo inteiro. Logo em seguida surgiu o resto do corpo da criatura. Uma mulher, vestida inteira, dos pés à cabeça, com uma reluzente armadura. Todos os deuses estavam boquiabertos, e até Apolo, que conduzia no alto o seu flamejante carro do sol, parou por um instante para observar aquele fantástico evento. A mulher saltou para o chão e deu um grito de guerra, o mais alto que o Olimpo já havia escutado. Depois, começou a executar, de maneira absolutamente perfeita e graciosa, os passos do mais estranho e original peã, um tipo de dança de honra. Honra e paz para você, divino Pai e Senhor absoluto do universo, disse a criatura, após encerrar a sua magnífica dança marcial. Sou Minerva, sua filha, gerada para cumprir suas ordens.
Júpiter ficou encantado com a nova deusa que surgia, parida por ele próprio, e com suas filiais e piedosas palavras. Assim veio ao mundo a mais útil e benevolente das divindades, Minerva, deusa da sabedoria, do trabalho e das artes. E quanto às terríveis previsões da velha Terra, que ameaçavam Júpiter com a chegada de um segundo e destruidor filho, deram felizmente em nada. Júpiter ousou então debochar da anciã. Minha avó, suas profecias são furadas. Imbecil, furada é sua cabeça de vento. E depois de acertar uma bela pancada na cabeça do neto, completou. Pois honre a mim, sou a única divindade competente o bastante para te convencer a reverter a profecia. Netuno, após ter sido engolido por seu pai Saturno, a exemplo de seus irmãos, foi um dia regurgitado depois que Júpiter obrigou o velho deus a ingerir uma bebida mágica. Pronto, meu irmão, lhe disse Júpiter, satisfeito, depois de ambos haverem derrotado Saturno e seu poderoso exército na famosa Guerra dos Titãs. Agora já pode tomar posse do mar, que é a parte do universo que cabe a você. A mim caberão os céus, enquanto que nosso irmão Plutão reinará nos subterrâneos. Netuno, cheio de sorrisos, abraçou o irmão. Mas embora todo o imenso território que lhe foi dado, não foi isto bastante para deixá-lo contente para sempre. Netuno era um deus ambicioso, invejoso e intratável, e desde aquele dia entrou em inúmeras disputas com as mais diversas divindades. Contra Minerva, disputou a Ática, contra Juno, o domínio da Argólida, contra Apolo, pelo controle do arquipélago de Delfos, e contra o próprio Júpiter, numa tentativa abortada de destroná-lo. Ousadia que lhe custou o castigo de ter de servir o rei Laomedonte e construir para ele, pedra por pedra, as muralhas da cidadela de Troia. Só entro em fria mesmo, dizia ele enquanto carregava as imensas pedras. E além de tudo, ainda tenho de aguentar este tagarela dedilhando a lira o dia inteiro. Netuno se referia ao deus Apolo, que também estava ali de castigo por uma falta cometida contra Júpiter. Sou um astro, disse o acalorado deus do sol, ajeitando-se numa sombrinha para melhor exercer o seu delicado ofício. Nasci só para brilhar. Netuno, para piorar, ainda teve o dissabor de ver-se enganado por Laomedonte, que se recusou a lhe pagar o serviço. E assim seguiu sua vida, de deus rabugento e raivoso, sempre fincando seu tridente no fundo do mar e provocando terremotos a propósito de qualquer contrariedade, a ponto de acabar conhecido como Netuno, abalador da terra. Netuno, o importuno, eis o que é, disse um dia Júpiter, perdendo de vez a paciência. Não tem jeito mesmo, vamos ter de lhe arrumar uma mulher. Depois de muito pesquisar, o pai dos deuses chegou à conclusão de que a solução estava nas mãos de Nereu, o velho do mar. Este deus decrépito era filho da velhíssima terra e do antiquíssimo mar, e tinha uma penca de filhas, as Nereidas, assim chamadas em sua homenagem.
Mercúrio, disse Júpiter. Sim, meu pai, respondeu rapidamente o deus dos pés ligeiros. Vá até o fundo do mar e me traga o velho Nereu. No mesmo instante, Mercúrio, que era extremamente rápido em tudo o que fazia, calçou suas sandálias aladas e rumou para o oceano. Dando um mergulho espetacular, chegou até os domínios de Nereu. Mais tarde, no Olimpo, Júpiter, ao ver a visita, disse: Nereu, velho amigo, que bom vê-lo aqui no Olimpo outra vez. O que ordena, Deus Supremo? Disse Nereu de longas e alvas barbas. Quero que ceda uma de suas filhas a meu irmão, disse Júpiter, pondo uma mão sobre o ombro do velho amigo. Não posso mais suportar as suas teimosias e temo que haja um confronto mais sério entre nós, caso ele não se acalme. Perfeitamente, poderoso Júpiter. Pode escolher qualquer uma das minhas 50 filhas. 50? Mas não eram 100? Podem ser 100, como podem ser 1000, Deus Supremo, disse o pobre Nereu, cuja memória já não era a mesma há muito tempo. Depois de estudar a questão e analisar uma por uma as Nereidas, chegaram enfim a um consenso. Anfitrite será a esposa de Netuno, disse Júpiter confiante. Anfi quem? Disse o pobre Nereu. Esqueça, amigo, esqueça. No mesmo dia, Júpiter comunicou a escolha ao mal-humorado irmão, que decidiu ainda assim conhecer a sua futura noiva. Vá com calma. As filhas de Nereu costumam ter o senso de independência muito pronunciado. Mas Netuno, que tinha um senso de prepotência ainda mais pronunciado, não se intimidou. Onde posso encontrá-la? Ela está na ilha de Naxos, junto com suas irmãs. Fazia um lindo dia de sol quando chegou às margens pedregosas da ilha. De fato, por cima dos grandes rochedos franjados pelas espumas do mar, lá estavam as encantadoras filhas de Nereu. Algumas deitadas descansando, enquanto outras, mais animadas, executavam os passos de uma movimentada dança. De vez em quando, uma delas, estirando sua longa cauda recoberta de escamas douradas, dava um mergulho repentino nas águas verdes do arquipélago. Um grande borrifo verde erguia-se então, como se elas lançassem lá do fundo um imenso punhado de esmeraldas, que subiam faiscando em todas as direções. Netuno, boquiaberto, estava pasmo com aquela cena paradisíaca. Verdadeiramente encantadoras, disse o deus. De repente, escutou a voz de uma das Nereidas. Ei, Anfitrite, venha juntar-se a nós. Os olhos de Netuno voltaram-se para uma grande pedra isolada, que estava situada mais para dentro do mar. A pedra tinha o formato de uma cama, com um magnífico trabalho de polimento operado pelas perfeccionistas ondas, que durante séculos, com toda a calma, a haviam polido até dar-lhe aquela conformação ideal. Em cima daquele leito solitário e da cor do chumbo, estava estendida a divina Anfitrite. Era uma das poucas Nereidas a ter os cabelos negríssimos, da cor da noite, enquanto que as escamas de sua longa cauda tinham uma brilhante cor prateada, matizada por maravilhosos reflexos azulados e cor-de-rosa que se alternavam ao menor movimento. Com as costas coladas à pedra, Anfitrite dos cabelos negros tinha a face voltada para o alto. Seu braço direito, caído sobre o rosto, protegia seus olhos dos raios fortes do sol. Netuno empinou seu carro na direção da Nereida. Ficou um bom tempo a observar os traços de Anfitrite, para ver se podia confiar em suas virtudes. Mas a ninfa adorável permanecia com o rosto quase completamente oculto pelo braço. O deus dos mares, na verdade, só podia observar direito o seu nariz. Que mulher, pensou Netuno, quase apaixonado.
Um suspiro mais indiscreto do deus acabou por despertar a atenção da formosa Anfitrite. Seu braço caiu e as pestanas de longos cílios recurvos ergueram-se. E foi então como se duas estrelas houvessem se descortinado. Divina e encantadora Anfitrite, disse a voz rouca ao seu lado. A partir de hoje será minha divina esposa, e a você caberá a honra de ser minha fiel obediente. Anfitrite, assustada ao enxergar a seu lado aquele homem de longos cabelos cobertos de mariscos e uma barba tostada pelo sol, a lhe dizer tais coisas, caiu num ágil mergulho para dentro da água. Netuno ainda conseguiu agarrar um pedaço de sua cauda, mas as escamas lisas escorregaram por entre seus dedos, até surgir a grande e quase transparente barbatana, leve e fremente como um leque, que lhe deu uma bofetada antes de desaparecer nas ondas. Para onde ela foi? Gritou o deus desesperado. E desde aquele dia Netuno perdeu Anfitrite de vista. Percorreu todos os mares, foi 1000 vezes ao palácio de Nereu nas profundezas do mar, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. Irado, Netuno começou a sapatear e a bater ferozmente com seu tridente por toda a parte, demolindo os imensos rochedos subterrâneos e provocando com isso terríveis maremotos na superfície dos oceanos. Ondas imensas eram cuspidas para o alto e montanhas inteiras arremessadas para as costas das cidades marítimas, levando pânico a todos os mortais. Finalmente Júpiter, no último limite da aflição, ordenou a Nereu que revelasse o local onde a apavorada Anfitrite foi se esconder. O pobre velho não sabia, mas sua esposa Dóris, como toda boa mãe, sim, e muito bem. Depois de inúmeros pedidos, Júpiter finalmente conseguiu obter da mãe das Nereidas o que as rezas e súplicas do velho marido não tinham podido alcançar. Somente o amor de sua divina filha poderá suavizar o rude temperamento do meu irmão, disse Júpiter ainda reticente Dóris. Quando isto acontecer e a crosta primitiva do meu irmão houver caído, verá ela que se casou com um homem gentil e atencioso, além, é claro, de ter se tornado rainha de todo um império. Rainha de todo um império, resmungou várias vezes a mãe de Anfitrite, até que finalmente cedeu, embora fizesse questão de afirmar que não fazia o menor caso de vir a se tornar mãe da rainha de todo o império. Revelado o esconderijo da filha de Nereu, o impaciente Netuno foi para lá, silenciosamente, montado em seu discreto golfinho. Dentro de uma caverna, oculta por uma floresta de líquens, estava a assustada Nereida, quando Netuno, por fim, adentrou o recinto. Anfitrite adorada, disse ele, cujas barbas estavam lustrosas do aromático âmbar. Venha comigo e garanto que não terá jamais motivos para se queixar de mim. Netuno parecia realmente mudado, trajado modestamente, sem aquele ar arrogante que o caracterizava. Havia deixado em casa até o seu horroroso tridente. Anfitrite, cautelosa, estudou ainda longamente o aspecto do deus. Depois, ainda indecisa sobre se deveria ou não aceitar aquela proposta, perguntou: E quanto àquele negócio de fiel obediente? Ah, não, esqueça esta bobagem, disse Netuno, baixando os olhos. Você será, para sempre, apenas o repositório de minha divina devoção e meu divino carinho. Venha, vamos de uma vez, minha rainha, disse, encurralando-a na parede da gruta úmida e lhe dando um beijo intenso e apaixonado. Depois levou-a nos braços até o golfinho e retornaram para o palácio de Netuno, onde ambos, desde então, governam felizes o imenso império dos mares.
A princesa Semele, filha de Cadmo e Harmonia, estava deitada em seu leito. Estava só, mas ao seu lado ainda havia a marca profunda de um corpo. O corpo de um deus. De fato, Júpiter, o mais poderoso dos deuses, estava há pouco tempo junto com sua mortal amante. Beroe, disse Semele, espreguiçando-se enquanto chamava sua criada. Um raio quente de sol que entrava pela janela acariciou seu ventre. Alguns instantes de silêncio. Beroe, gritou novamente Semele, apoiada aos cotovelos. Uma velha criada entrou apressada. Desculpe, minha ama. Beroe, esta noite foi verdadeiramente divina. Então é tudo verdade, pensou Juno, pois era ela, a esposa divina de Júpiter, quem estava ali, metamorfoseada na velha criada de Semele. Vamos, ajude-me a me vestir, disse a jovem, levantando. Desculpe, ama, me intrometer em tais assuntos, disse Juno disfarçada. Mas está certa, verdadeiramente, de que este homem que está em sua cama todas as noites seja mesmo Júpiter, o Deus Supremo? Que? Um homem, ele? Sua tonta, nenhum mortal poderia amar uma mulher como este divino ser. Homem algum teria o toque misterioso como Júpiter. Sim, Juno sabia perfeitamente disso. Mas as carícias que ele lhe dá nunca serão mais do que o mero produto de um instante, estando sempre marcadas pelo susto e pelo medo de um terrível castigo, pensava Juno, tentando se vingar mentalmente da adversária. Entretanto, desconfiava, mesmo sem se dar conta claramente disto, de que justamente ali poderia estar uma parcela do encanto e das delícias que ela, esposa legítima, jamais poderia desfrutar. Mas existem tantos homens, bem, digamos, dizia a falsa Beroe, fingindo escolher o termo certo. Tão hábeis, minha ama, que às vezes nós, mulheres, deixamos nos enganar com facilidade. Não diga tolices, Beroe, disse Semele, entregando as roupas à velha e lhe mostrando as costas nuas. Vamos, me vista. Eu mesma, minha ama. Quantas vezes fui enganada por homens que me pareceram deuses. Você, Beroe, amada por um deus? Semele, segurando a risada, impedia que a ama lhe cobrisse o corpo. Embora Juno soubesse que o deboche não fora feito a ela, ainda assim se sentiu tomada pelo rancor. Tal o poder que uma afronta, mesmo feita por engano, pode ter sobre a vaidade feminina. Lhe peço uma prova, disse Beroe, de repente. Que? Peça a ele uma prova definitiva de que ele é mesmo quem afirma ser. Mas que prova melhor poderia Júpiter me dar, além das que já tenho? Você sabe que os deuses usam uma forma humana apenas para se relacionar com os mortais, disse a Juno disfarçada. Peça então que ele se mostre para você em todo o seu divino esplendor. Semele ficou alguns instantes pensativa, enquanto Beroe penteava fio a fio os seus longos cabelos. Está bem, lhe pedirei a tal prova. Apenas não esqueça de uma coisa, disse a velha com um sorriso escondido no rosto. Deve fazer antes com que ele jure pelo Estige, que não lhe negará qualquer pedido. Por que pelo Estige? Quis saber a jovem. Porque este é um juramento fatal, ao qual os próprios deuses estão submetidos. Todo aquele que jura pelo rio infernal deve cumprir rigorosamente com a sua palavra, e nem mesmo Júpiter tem poder para transgredi-la. Dito isto, a falsa Beroe afastou-se,
e Semele ficou entregue aos seus próprios pensamentos. Quando a noite chegou, Júpiter reapareceu como de costume. Júpiter, meu amado, desde que você começou a vir até mim, eu nunca mais soube dizer com certeza quando é dia ou quando é noite. Por que diz isso? Porque me parece que a noite, quando chega, traz contigo um dia ainda mais claro e brilhante do que aquele que está partindo. Apenas isto. Os dois amantes se abraçaram e, após um longo beijo, Semele, de repente séria, tomou o rosto de Júpiter em suas mãos. Meu querido, preciso que você me dê uma prova de seu amor. Prova de amor? Para quê? Não importa, apenas prometa. Prometa pelo Estige que me dará uma prova. Só assim poderei ter sossego em minha alma e confiar plenamente em você. Júpiter pensou durante um longo tempo. Jurar pela Estige, o mais irrevogável dos juramentos, e tudo apenas por um capricho feminino. Está bem, eu prometo. Vamos, pelo Estige, diga, por favor. Júpiter, mesmo um pouco contrariado, fez o juramento. Semele, aliviada, foi até o fundo do quarto e parou com um ar misterioso estampado no rosto. Quero agora uma prova definitiva de que você é mesmo o Júpiter que tanto amo, disse ela com ar de decisão. Do que está falando, criatura? Se mostre agora diante de mim como realmente é. Júpiter ficou paralisado. Não, aquilo não podia ser verdade. Ela devia estar brincando, ou então louca. Claro, só uma louca lhe pediria uma coisa destas. E ele sabia perfeitamente que não poderia fazer isto sem destruí-la. Júpiter chegou a abrir a boca para lhe explicar o motivo, mas subitamente se deu conta de que o destino da pobre moça já estava selado, pois ele havia feito o juramento fatal. Nada poderia fazer com que ele voltasse atrás, mesmo que ela mudasse de opinião ou tentasse anular sua vontade anterior. Finalmente verei o que mortal algum antes viu, pensou a jovem. Júpiter, pesaroso, afastou-se um pouco, embora soubesse que era um ato inútil. Depois se concentrou e fez com que suas formas humanas fossem lentamente se apagando. Ao mesmo tempo, uma luz, a princípio muito tênue, foi brotando do seu corpo, em dourados feixes, como se um segundo sol estivesse a nascer dentro dele. Semele deu-se conta subitamente do que estava prestes a acontecer. Quando viu a vaporosa cortina atrás do deus desaparecer como num sopro, e uma nuvenzinha de fagulha ser expulsa pela janela, impelida pelo vento. Não, Júpiter, não, dizia a pobre jovem, mas já era tarde demais. Uma bola de chamas irrompeu de dentro da forma humana do Pai dos Deuses e se expandiu por todo o quarto. Relâmpagos se espalhavam em todas as direções e um fervor intenso de chamas devorando tudo caía sobre a jovem infeliz. Oh, maldita Beroe! Gritava Semele ajoelhada, com a cabeça oculta e os ouvidos tapados. Beroe e a minha maldita desconfiança foram a minha perdição. Caiu no chão, corpo chamuscado e já sem vida de Semele. Dentro dela, porém, sem que ela soubesse, ainda pulsava outra vida. Júpiter, percebendo o que havia acontecido, retirou do ventre da amante morta o produto divino dos seus amores. Um bebê, muito jovem ainda, mas que respirava. Sim, ele respirava. Então Júpiter, antes que o palácio inteiro ardesse, retomou sua forma humana e, fazendo um corte na própria perna, introduziu o pequeno e delicado ser dentro de sua própria coxa. Não poderia encontrar um refúgio mais seguro, pensou Júpiter, que já era capaz de se alegrar outra vez. Afinal, para alguém que já gestou um ser em sua própria cabeça, gestar outro em sua coxa
não será assim tão ruim. E foi assim que dali a algum tempo veio ao mundo Baco, o único deus cujos pais não eram ambos divinos, sendo filho de uma divindade com uma bela, mas infeliz mortal.